Bom dia, gente. Então, estamos começando oficialmente a gravação da nossa quinta semana de aula, tá certo? Hoje nós vamos continuar com alguns conceitos da sociologia e da antropologia, essas duas ciências que juntas formam a socioantropologia, e hoje também é dia da nossa APP 2. Caso haja algum aluno novato, algum aluno que esteja assistindo a aula pela primeira vez, eu creio que não, pelo menos não apareceu aqui para mim, nem o nome na relação, mas caso haja, por favor, coloquem o telefone de vocês para serem inseridos no grupo. E caso alguém perca alguma atividade, se alguém perguntar no grupo de vocês, vixe, o que o Valmir fez hoje? APP2. E quem perdeu a APP2 vai fazer o quê? Vai assistir a este vídeo, que está sendo gravado, e vai ficar lá na plataforma para vocês, e vai realizar a atividade proposta lá com o nome de PC2. Lembrando que lá na plataforma Moodle existe uma proposta de atividade, mas nem sempre essa proposta de atividade é a que vocês vão postar. Ou seja, os alunos que assistem a aula, eles fazem a atividade agora, junto comigo, eles postam o que eu digo. Só vai fazer o que está sendo solicitado lá o aluno que não pode assistir a aula agora e que vai assistir essa aula depois como recuperação. Vocês desconsiderem qualquer atividade que esteja sendo pedida lá na plataforma. Por quê? Porque a APP2 é essa que a gente vai fazer aqui agora. Vocês vão ver que nesse texto que a gente vai trabalhar, tem as perguntas, e abaixo das perguntas a gente coloca logo as respostas. A gente já vai perguntando e respondendo. Então, papel na mão, caneta na mão, data, coloquem a data de hoje, dia 23/2. Coloquem o nome de vocês e assinem pertinho da data. Escrevam APP2. Esse material que a gente vai fazer hoje, caderninho de vocês vão fotografar e vão enviar para mim, lá na plataforma tem escrito APP2. Pessoal, onde é que eu posto a APP2? Na APP2. Tem o nome lá, APP2. Você vai só copiar o seu arquivo lá, postar o seu arquivo lá. Então, vamos começar para a gente ganhar tempo. Turma, o primeiro slide de hoje fala, e aí tem Q1, onde tem Q1 de vermelho, é a primeira perguntinha da aula de hoje. Você não precisa copiar a pergunta, não. Você pode fazer uma frase que contenha a pergunta e a resposta. Por exemplo, a Tati está dizendo que postou a passada lá. Que passada, Tati? Não teve passada. A passada foi uma aula extra, foi uma atividade extraordinária. Mas aí a gente vê como é que a gente resolve isso, tá certo? Vocês tenham muito cuidado, que toda vida que for para postar alguma coisa, eu aviso, eu digo, gente, é para postar em canto tal. Quando eu não disser, porque a APP2 está sendo hoje. Mas eu não sei nem se estava aberto para postar, não. A não ser que tenha postado de ontem à noite para cá. Bem, essa que eu não achei. Ah, porque era atividade extraordinária. Não achou que, quando for para postar, eu aviso, tenham muito cuidado com isso, tá certo? Mas alguém postou no lugar errado. Eu não sei, eu acho que vocês têm condições de apagar e enviar um novo arquivo. Caso não tenham, me avisem, falem comigo no privado, é o que é que eu vou fazer. Para quem postou errado, eu vou resolver a situação. Lá tem a possibilidade de você postar um arquivo. Então, eu vou abrir para você postar 2. Aí você pega e posta o certo. Mas eu avisei que não era para postar, que não era PP2. Eu expliquei várias vezes, Tati, na aula passada, que aquilo que a gente estava fazendo era atividade extra, mas não tem problema não. Eu vi que 4 alunos postaram. Mas aí quem postou, posta de novo no lugar certo. Aqui a gente só tem solução, não tem problema, não se preocupe, tá bom? Fiquem tranquilos. Quando eu vi que tinha aluno postando, eu até bloqueei a postagem, que era para ninguém postar no lugar errado. Mas tudo se resolve. Então, vamos lá. A primeira perguntinha de hoje, da nossa APP, é onde nasceu a raça humana? E, segundo as pesquisas, existem textos bem interessantes, depois eu vou mandar uma leitura complementar para vocês falando sobre isso, mas eu já oriento. Quem quiser ler mais sobre isso, você pesquisa no Google, surgimento da raça humana. Tem um artigo muito interessante, na Super Interessante de número 7, em que eles dão toda a explicação de como foi que os arqueólogos, os antropólogos chegaram a algumas descobertas em relação a esse surgimento da raça humana.
E apesar de que haja controvérsias, né, a própria teoria da evolução, eles dizem que a raça humana nasceu na África. Então, como é que a gente colocaria aí nessa questão? A gente escreveria uma frase completa com sujeito e predicado, dizendo que, segundo a grande maioria das pesquisas, a raça humana nasceu na África. Então, essa seria a nossa primeira pergunta da APP2. Ó, APP, vou escrever aqui para vocês, 2. Então, a primeira coisa que a gente está colocando aí é o nascimento. Estou escrevendo também para dar tempo vocês já irem escrevendo aí no caderninho de vocês. Nascimento da raça humana. E a resposta que nós vimos foi que, segundo a maioria das pesquisas, a raça humana nasceu na África. Então, essa é a primeira pergunta da APP de hoje. A questão 2, a pergunta 2, que vocês já estão visualizando aí, é o que nos diferencia dos demais animais. E a resposta está logo abaixo, mas vocês vão construir uma frase. Eu quero que vocês entendam isso. Na verdade, essas perguntas, elas fazem parte do resumo do conteúdo de hoje, daquilo que a gente precisa sair daqui sabendo. Hoje eu assisti a aula do Valmir e eu compreendi que a raça humana surgiu na África e que, junto com o homem, surgiram outras manifestações de vida, os animais, né, as plantas. E o que é que nos diferencia dos demais animais? O que é que faz da gente, da raça humana, diferente dos demais animais? A facilidade que a gente tem de pensar, de escrever, de dizer o que a gente pensa, de comentar, de explicar, de falar, de conversar, faz a diferença na vida da gente. Então, aí nesse item 2, nós tivemos uma aluna que entrou por último, depois, por favor, coloca o nome aqui para a gente, né? Está aparecendo como Yasmin, não sei se tem algum nome na frente, mas na minha relação ainda não aparece Yasmin. Pode ser que eu tenha que acrescentar aqui. Tá bom? Bom, então, item 2 seria o que nos diferencia dos demais animais. Vou anotar aqui para vocês. José Ivan. O Ivan, coloquei aqui. Alguém entrou com o nome de Yasmin, eu não sei quem é, tá? Bom, gente, aí na 2, o que nos diferencia dos demais animais. Yasmin, no finalzinho da aula, eu converso com você só para saber se você se matriculou depois, porque o nome ainda não aparece aqui para mim, tá? E é até bom que, eu não sei se tem alguma relação atualizada, e a minha relação é antiga, mas depois eu vejo com você, tem problema não. Vai acrescentar aqui seu nome, Yasmin com Y. Yasmin da Silva Souza. Bom, então, como eu estava dizendo para vocês, aí na questão 2, o que nos diferencia dos demais animais é a possibilidade que a gente tem de pensar, de escrever, de traduzir, de falar, de aprender. Eu até coloquei para vocês a experiência do lobo no galinheiro e a criança vivendo com lobos. Você vai ver o seguinte, vou falar de uma coisa bem na vida da gente. Se por acaso a gente nunca tivesse visto uma galinha, e a gente visse uma galinha pela primeira vez, a gente seria capaz de imitar os movimentos da galinha, a gente seria capaz de carcarejar, né, de fazer um cocó, porque nós temos essa capacidade. Já
os demais animais, a galinha, por mais que ela escute a gente conversando, a galinha não vai aprender a falar. Ela não vai aprender a conversar com a gente, porque ela não tem essa capacidade. É isso que nos diferencia das demais espécies. A facilidade que a gente tem de aprender, de transformar o que a gente aprende em palavras, de falar, de escrever. Uma galinha não vai aprender a escrever. Um macaco, por mais parecido que ele seja com um homem, ele não vai aprender a falar, né? A gente consegue imitar os animais, mas esses animais, eles não conseguem imitar a gente. Professor, e o papagaio? O papagaio, ele repete frases, mas ele não pensa. Ele não tem uma conversa fluente, ele tem aqueles textos que ele decorou. Então, a raça humana, né, o que nos diferencia dos demais animais, é essa capacidade de pensar, de falar, de dizer o que a gente sente, de dizer o que a gente pensa, que é o traduzir-se, né? E escrever, colocar no papel aquilo que a gente quer. Organizar um texto, organizar um discurso. Os animais irracionais não fazem isso. Os minerais não fazem isso. As plantas também não têm essa facilidade. Os demais seres vivos, eles não têm essa facilidade de fazer o que a gente faz. Então, essa é a questão 2. Questão, assim, aí continuando essa experiência do lobo no galinheiro, é isso, é que se o lobo, ele for colocado no galinheiro com um bocado de galinha, ele não vai agir como uma galinha, ele vai continuar sendo lobo. A forma como ele vai subir nas árvores, como ele vai correr, é diferente da forma como a galinha anda, né? E uma criança, se ela viver com lobos, a gente tem até aquele filme, né, do Garoto de Ivan. O que a gente vê é o seguinte, é que uma criança vivendo com lobos, ela vai aprender muitas coisas com os lobos, ela vai exercer atividades, ela vai correr de uma forma, ela vai subir na árvore, ela vai se deslocar através de cipós, como os macacos, ela vai aprender, a criança, ela aprende com o meio. Mas os animais que não são da raça humana, os animais irracionais, eles não têm a facilidade de aprender, eles não vão aprender esses movimentos. Outra coisa importante para a gente refletir na aula de hoje é que o natural da raça humana é um cuidar mútuo, gente. Daí a sociologia, daí a antropologia. Tem uma música que diz assim, uma andorinha só não faz verão. E outra que diz, é impossível ser feliz sozinho. Ninguém consegue ser plenamente feliz sozinho. Você consegue ser feliz tendo um amor próprio muito grande, isso é importante. A gente precisa primeiro se amar. Autoconhecimento é fundamental, a gente precisa se conhecer, saber os nossos limites, saber como a gente age em determinadas situações, mas a gente não consegue ser feliz sozinho. Até uma pessoa que seja assim muito rançosa, ela precisa de alguém para jogar o ranço dela. Se ela não tiver ninguém para jogar o ranço dela, ela se engasga com o próprio ranço. Então, é importante, a gente precisa de alguém. Óbvio que, em alguns momentos, a gente precisa ficar sozinho com a gente precisa de uma solidão, a gente precisa se retirar um pouquinho, entrar no nosso deserto, fazer as nossas reflexões, mas para quê? Se energizando, se alimentando, por quê? Porque o ser humano, ele é um ser social. A essência humana, ela nasceu para viver em grupo. E a gente vê que isso não é só com a raça humana, não. É interessante a gente perceber que até os animais irracionais, eles andam em bandos, eles voam em bandos, eles precisam de companhia. Você tem as manadas, os cardumes, vai tudo juntinho. Então, a essência da raça humana, o natural da gente, é cuidar do outro, é olhar para o outro e se ver, que foi o que a gente estudou aqui, com o nome de empatia, de se colocar no lugar do outro, aprender com o outro, reconhecer o tipo de olhar. A gente ter aquela pessoa que é importante na vida da gente, e a gente olhar para ela e compreender se ela está alegre, se ela está com medo, se ela está triste. E é tão legal isso. Às vezes a gente tem um amigo, uma amiga, e a gente, quando vê essa pessoa, diz assim, o que você tem? Você não está legal hoje. O que aconteceu com esse sorriso? O que aconteceu com esse olhar? Então, quando a gente ama, a gente cuida. Né? E amar é essa forma de cuidado. Às vezes, quando a gente diz assim, fulano é meu amigo. Vejam que a palavra amigo começa com a M, que é a mesma raiz do verbo amar.
Então, quando eu digo para alguém, você é meu amigo, eu estou dizendo para a pessoa, eu amo você. Então, os nossos amigos são pessoas que a gente ama. Então, quando a gente diz para alguém, sou seu amigo, a gente está dizendo, eu amo você. E a gente vai ver que ama muita gente, né? A gente é feito de muitos amores. Professor, mas se eu prefiro ficar só, se eu prefiro ficar no meu lugar, se eu não quero ninguém perto de mim, se for por alguns momentos, isso é completamente normal. Mas se isso for uma prática eterna na sua vida, aí é bacana conversar com um psicólogo, fazer uma terapiazinha para ver o que é que está fazendo. Não estou dizendo que isso seja um problema, nem que seja normal, pode ser o seu normal, mas é bom pesquisar, né? Porque não quer dizer que porque todo mundo faz, eu tenho que fazer também. Não. Mas a gente vê o seguinte, que a nossa essência é essa, é de cuidar do outro, é de olhar para o outro. Você vê que, às vezes, até um animal... Eu vi um vídeo tão fofinho, um dia desse, de um cachorrinho que foi... Viam dois animaizinhos, e um foi atravessar a rua, a avenida, e foi atropelado. E o outro volta e fica cheirando, fica cutucando com a patinha. Quer dizer, até os animais têm esse sentimento. Os animais sentem falta da gente. A gente vê tanto filme bacaninha de cachorro, que o dono morre, ele vai todo dia para aquele mesmo lugar, esperar o dono. Mesmo sem ter a inteligência que a gente tem, eles cuidam. Se tem um cachorrinho que gosta de você e alguém vai bater em você, ele avança. Às vezes não deixa ninguém beijar você, até o ciúme ele sente. Ele não aprende, mas a gente vê que o sentimento, ele é... Gente, as plantas, tem pesquisas já mais recentes, que às vezes a pessoa diz assim, professor, eu sou vegetariana, porque eu não consigo comer um bichinho, eu não consigo comer um ser vivo. Tá, e as plantas? E tem pesquisa feita, gente, que a planta, ela tem um sistema nervoso central, e quando a gente vai arrancar uma folha, quando a gente vai podar, quando a gente vai se aproximando dela, é como se ela pressentisse isso, e primeiro ela morre no interior dela, né? As pesquisas feitas com eletrodo, é ciência. O que eu estou dizendo não é o que eu penso, é pesquisa. E é como se ela morresse antes de que alguém tirasse algum pedaço dela. Ela já se prepara para esse momento. Mas, em resumo, o que a gente queria colocar aí na segunda questão era isso. Essa nossa, que nos diferencia dos demais animais, é pensar, escrever, não é nem viver em grupo, porque os outros animais também vivem. Né? Onde a gente coloca uma plantinha, também cai em semente e nascem outras plantas perto dela. O que diferencia é porque a gente pensa, a gente se expressa, a gente escreve, a gente consegue traduzir as nossas emoções. Bom, então nós já temos aí duas, né? Vamos adiante. Professor, são quantas hoje? Eu acho que são 8, mas tudo assim, pequenininho. O próximo slide diz o seguinte, que fugir da essência, que é essa essência de cuidar do outro, de viver em grupo, socialmente, e entrar na zona de conforto, como eu disse para vocês, a questão não é ser certo ou ser errado, mas a questão é que isso descaracteriza a raça humana, não é a nossa essência. A evolução, com a ajuda da antropologia, né, a evolução, com a ajuda da antropologia, descobriu-se que a primeira expressão da raça, eu já disse isso para vocês, antes da fala, foi o sorriso. Vejam que a criancinha, o recém-nascido, antes mesmo dele aprender a falar, já com alguns dias de vida, ele começa a sorrir. Você olha e diz, olha, está sorrindo. É tão lindo a criança sorrindo. Por que a gente acha tão lindo a criança sorrir? Por que a gente sorri com o sorriso da criança? Porque naquele momento a gente se encontra no outro, que é o que a gente disse no início da aula. É importante quando a gente se vê no outro. E uma criança sorrindo deixa a gente bem, faz a gente sorrir, porque é como se ressuscitasse a criança que existe dentro da gente. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu sempre tenho no meu celular um videozinho curto de uma criancinha dando gargalhada. Morta de linda, fofa, sorrindo. E toda vida que eu quero ficar triste, que eu estou apreensivo com alguma coisa, eu vejo esse videozinho da criança sorrindo e aquilo ali é como se fosse um medicamento para a alma. Aquilo me deixa bem, aquilo me faz melhor. Não vai curar a minha dor, não vai curar a minha tristeza, mas por alguns momentos eu recarrego assim minha energia com uma bateria muito boa, tá certo? Então é importante que a gente veja isso, que a gente entenda que a gente nasceu para sorrir.
Foi a primeira descoberta. Professor, como é que a gente sabe isso através da antropologia, que o senhor colocou aí, com a ajuda da antropologia? Porque, gente, a arqueologia, quando ela começa a pesquisar os fósseis, né? Vocês vão ver isso em peças de museu, das descobertas que eles fazem. As primeiras manifestações que eles descobriram, as mais antigas da nossa arcada dentária, foi uma arcada que sorria. Foi uma boca sorrindo. Pelo formato da arcada, eles viam a expressão de felicidade. E a música, por quê? Porque eles encontraram muitos fósseis de instrumentos musicais, muitos grafites, quer dizer, muita coisa desenhada nas paredes, nas pedras, né, escavada nas pedras, mostrando instrumentos musicais e mostrando pessoas dançando em círculo, em comunidade. Então, isso que a gente está colocando para vocês é fruto de pesquisa. É a história da gente, é a história da raça humana. A antropologia, ela se preocupa com isso. Estudar as nossas origens, como foi que a gente surgiu e para que foi. O que a gente veio fazer nesse mundo? Por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo um curso de odontologia? Eu estou fazendo porque eu quero uma profissão, eu quero ganhar dinheiro, mas eu não vou conseguir ser feliz, eu não vou conseguir ganhar dinheiro, eu não vou conseguir realizar minha profissão se eu não tiver um paciente, se eu não tiver o outro. Eu vou precisar de um auxiliar odontológico, quer dizer, eu vivo em grupo. Então, a sociologia e a antropologia que aparecem no curso de odontologia, como uma maneira de explicar para você que a sua essência é essa, a nossa essência é de servir, é de estar junto. Por que a gente sente tanta falta da aula presencial? Se os professores passam o mesmo conteúdo aqui, por que tem tanta gente que sente falta? Eu acho isso tão lindo. A gente sente falta porque a gente sente falta de ver o outro, de sentar perto do outro, dar um lugarzinho para o outro na sala da gente. Então, a gente sente falta desse calor humano, dessa vivência em grupo. Quando é que a aula é interessante? Quando é que a gente gosta de uma aula? Quando a gente é feliz, quando a gente aprende, quando a gente sorri. Vocês vão ver que tem aula que a gente pensa sobre a vida, como uma aula dessa, a gente reflete um pouquinho sobre a gente, sobre a nossa solidão, sobre a necessidade que a gente sente do outro. Isso é importante. Mas pode acontecer também uma aula que deixa a gente super tenso, super amedrontado. Às vezes o professor bota um bocado de coisa ali, diz um bocado de coisa e você sai com a cabeça toda atordoada, tá certo? Então, existem pessoas e pessoas, existem diferenças. E isso só prova para você que você nasceu para ser feliz. A gente gosta de filme de comédia, a gente gosta de sorrir, a gente também gosta de chorar. Você sabe por que a gente gosta, às vezes, de filme que faz a gente chorar? Como passou ontem à noite, fui dormir, foi tarde, né? Como eu era antes de conhecer você, alguma coisa assim, o título. Mas um filme muito bonito, porque fala do amor, da forma como as pessoas cuidam, e quando elas cuidam das outras, elas se apaixonam, elas se envolvem. Então, vocês sentem falta da sala de aula, vocês sentem falta dessa convivência, que é gostosa, que é saudável, e que faz parte da essência da raça humana, tá? Então, pelas pesquisas antropológicas, a gente descobriu, cientificamente, que o homem foi feito para isso, para cuidar um do outro, a gente foi feito para cuidar um do outro, para sorrir, para dançar. Olha, é incrível como o brasileiro dança o mundo todo, a raça humana toda. Às vezes, quando a gente escuta qualquer música, a gente não consegue ficar parado, a gente faz nem que seja assim com a cabeça, a gente bate uma canetinha na mesa, se estiver tomando um suco, um chopp, qualquer coisa. Ou seja, a gente foi feito para isso. A música, ela acalma, ela tranquiliza, ela faz a gente dançar, ela faz a gente colocar as emoções para fora. Então, fazendo a revisãozinha do que a gente viu até agora, é importante que você saia da aula de hoje sabendo que a raça humana nasceu na África, que o que nos diferencia dos demais animais é essa facilidade de pensar, de se traduzir, de dizer o que a gente pensa, de dizer como a gente se sente. E é importante você saber também que nós fomos feitos para dançar, para cuidar do outro, para ouvir música, para sorrir. Que a primeira manifestação da raça humana é o sorriso. Cristiane e Jean-Pierre, bom dia. Já coloquei aqui a frequência de vocês. Sejam bem-vindos à nossa aula 5. Bom, então a essência do ser humano, como vocês estão vendo aí, é um cuidando do outro, sorrindo, dançando e cantando. É por isso que na pandemia, às vezes, a gente sente falta de tanta coisa. E a gente tem que se virar no que pode, se virar nos 30. Olha, meu carnaval foi sozinho dentro de casa, mas tão bom.
Botei as lives da TV, que eu adoro carnaval, pulei, dancei, tomei minha cerveja. A gente tem que ser feliz como a gente pode. Réveillon do mesmo jeito, fiz a maior festa. A festa tem que estar dentro da gente. A alegria tem que estar dentro da gente. E para onde a gente vai, a gente leva a nossa mala. Né? E nessa mala é que a gente carrega aquilo que a gente é. Então, faça um esforço. Fica aqui uma dica socioantropológica. Faça um esforço para fazer valer essa essência. Cuidem. Cuide de quem está perto de você, cuide de quem é importante para você. Mande uma mensagem depois dessa aula para saber como é que a pessoa está, se está bem, se tem alguém doente, faça uma oração, mande um pensamento positivo, uma energia positiva, vibre. Faça isso com seus pacientes, faça isso no seu local de trabalho, porque, como eu digo, para onde você vai, você leva a sua mala. Quando você começa a exercitar isso na sua casa, na sua família, na sua sala de aula, com certeza, isso vai para o seu trabalho. Gente, é tão interessante, assim, quando eu sei de algum aluno meu que está doentinho, ou que não está bem, ou que está no hospital, eu mando mensagem, eu pergunto como está, eu rezo, eu não perco minha missa do final de semana, eu rezo por todos, né? Eu entrego muito vocês a Deus, eu acredito nele, e quem não acredita, manda um pensamento positivo, energia boa, pense no que você quiser, mas pense com carinho, cuidem uns dos outros, cuidem de si mesmo, né? Sorria. Amanheça o dia, olhe para o espelho e sorria para você. Você merece o seu sorriso. Mesmo que o dia não esteja tão legal, nós vamos ver no filme do Chaplin, que aquela música Smile, sorria. Smile, though your heart is aching, even though it's breaking, quer dizer, sorria, mesmo que seu coração esteja doendo, mesmo que sua alma esteja toda quebrada, mas sorria, porque só assim você será feliz. Eu acho muito lindo isso. Então, dance do seu jeito, dançar é uma expressão do corpo. Eu só não sei dançar, pois se balance, se mexa, faça qualquer coisa, mas seja feliz. E cante. Veja aquela música que você gosta mais, se você não souber cantar, cantarole, faça um lá, 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 lá. Ouça e sinta esse momento, viaje no pensamento. Quando você estiver ouvindo uma música legal, tente ver as pessoas que você ama, os lugares legais que você já visitou, ou que você gostaria de visitar. Alimente sua alma, alimente sua vida com coisas que valham a pena. Visto que o negócio hoje está profundo, está muito filosófico, né? Estou vendo gente apaixonada aí, mesmo à distância, essa energia está chegando. Mas é isso mesmo, a gente tem que ser feliz. O pensamento de Karl Marx, agora voltando um pouquinho para a sociologia, ele também fala da importância do trabalho. A gente sorri, a gente canta, a gente brinca, a gente dança, mas a gente também tem que dar o duro, tem que trabalhar. E aqui vem a nossa questão 3, a pergunta 3. Nessa pergunta 3, que a gente até já conversou sobre ela em outras aulas, eu queria refletir com vocês um pouquinho a diferença entre valor e preço. Pense aí um pouquinho antes de a gente escrever alguma coisa. Qual é a diferença que existe entre valor e preço? Alguém tem algum palpite? Alguém quer participar? Ou ligando o microfone ou escrevendo aqui no chat? Qual é essa diferença? O que diferencia o preço do valor? O valor carrega sempre algo mais, tem sempre alguma coisa agregada. O valor carrega algo mais, alguma coisa agregada, muito boa a participação da Raina. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, gente, qual que vocês acham que é o valor de uma garrafinha de água mineral? Geralmente, quando eu estou dando aula ao vivo, eu faço essa pergunta também. Qual o valor de uma garrafinha de água mineral? Aí alguém diz, professor, R$1, R$1,50. Aí eu digo, olha, isso não é o valor, isso aí é o preço. O valor da água mineral ela é muito relativo. Gente, para a gente que tem água em abundância, uma garrafinha de água mineral é só uma garrafinha de água mineral. Mas para uma pessoa que está na seca, no deserto, que não tem água para beber, uma garrafinha de água mineral é o ouro. Às vezes você se vê numa situação muito grande. Eu já passei por 2 momentos assim de muita sede, que eu tive que esperar um pouquinho para tomar água, porque não dava para tomar naquela hora. Uma foi no deserto de Saara, eu tenho minhas loucuras, minhas manias, e eu tinha uma vontade muito grande de dormir no deserto. Eu não sei se eu contei para vocês. E aí eu me mandei para a África e fui para Marrocos, né? E de lá
eu fui dormir no deserçário. Eu estava em cima de um camelo. A gente vai num camelo, o camelo deita, a gente monta, o camelo bem altão, e a bagagem da gente, ela vai nas laterais, vai em mochila. Você não, assim, até por questão de equilíbrio, eu não tinha como pegar a garrafa d'água naquele momento. E foram 2 horas de caminhada sobre aqueles morros de areia, e eu com a sede condenada. E outra sede muito grande que eu senti, mas tomei água, viu? Matei minha sede, feliz. E outra sede grande que eu senti foi nos Lençóis Maranhenses, que a gente faz uma caminhada muito grande, e eu me afastei um pouco do grupo, e a minha mochila estava com alguém que ia levando no grupo. E aí eu tive que esperar um pouquinho para tomar água, porque quando eu vejo assim, uma cena muito bonita da natureza, eu gosto de aproveitar. Então, veja que a água, dependendo da situação, ela pode ter um valor diferente. Por exemplo, o que é 1 segundo, ou 1 minuto, ou 5 minutos para a gente aqui na nossa aula? Um aluno que se atrasa 5 minutos. Pode não perder muita coisa, é ínfimo, é mínimo. Mas você vê que 1 segundo, 1 milésimo de segundo, para um maratonista, pode ser a medalha de ouro, pode ser o pódio. Então, isso é muito relativo. O valor, ele é relativo. O preço, você pode quantificar. O valor, não. Por isso que ontem eu estava vendo o noticiário, aí dizendo que os assaltantes pegaram a senhora e exigiram que ela desse a aliança dela, que a aliança é de ouro. Mas o interessante é que a aliança, ela não tem só o preço do ouro, ela tem também um valor afetivo, o que ela significa na vida daquela pessoa. Então, a diferença entre preço e valor é exatamente essa, é que o valor, o preço você pode quantificar, e o valor, como foi dito aqui, ele tem sempre alguma coisa agregada, alguma coisa a mais. O valor não é só o preço, o valor é o que aquilo representa afetivamente na sua vida, tá certo? Então, eu queria que vocês vissem isso com as palavras de vocês, depois eu vou dar um tempinho para vocês organizarem, ou para aprofundarem, quem quiser pode deixar um espaçozinho, se não conseguir colocar agora, essa diferença entre preço e valor, mas eu queria que vocês entendessem isso. Outra coisa que ele fala aí é o trabalho, né? Ele diz que o homem, por excelência, é um ente produtivo, e por isso, essencialmente ativo. Gente, essa atividade, essa ação, ela está na essência do homem. Tanto é que se a gente ficar parado, prostrado em casa, e às vezes a pandemia nos faz passar por isso, a gente aumenta taxas de colesterol, triglicerídeo, a gente aumenta de peso, muita gente engordando, porque a gente fica mais parado, a gente come mais, então a gente nasceu para atividade. Por que é que às vezes vocês estão assistindo a uma aula e vocês pedem licença para tomar uma água, às vezes não é nem a vontade de tomar água, não, às vezes é só para se levantar, é só para sair dali, você passar 2 horas sentado, não tem cristão que aguente. Às vezes a gente está fazendo uma viagem, está dentro de um avião, ou de um ônibus, ou de um carro, e a gente passa não sei quantas horas sentado, e de alguma forma você fica impaciente com aquilo, por quê? Porque você nasceu para atividade. Ah, professor, se eu pudesse, eu passava o dia todo deitado na cama. Até deitado na cama você não consegue ficar parado. Por quê? Porque quando você acorda, a primeira coisa que você faz é se alongar, é se espreguiçar. Às vezes você está na sala de aula, mas você segura aqui na cadeira e se alonga para um lado, ou se estira na cadeira, estira as pernas. É a nossa necessidade sinestésica. É a nossa necessidade de movimento. Então, nós nascemos para o trabalho. Por isso que existem também ditados populares que dizem que a ociosidade, a pessoa ociosa é a pessoa que fica parada, sem fazer nada. Que a ociosidade é a mãe de todos os vícios, tá certo? Então, nós nascemos para o trabalho. Desse modo, colocando o mouse aqui onde eu estou na leitura para vocês acompanharem, desse modo, o trabalho é uma peça-chave para a dignidade do homem. Quando ele diz aqui, sua dignidade é a dignidade do homem, da gente, de todo mundo que está aqui, né? Uma vez que se trata de uma potência humana. O sistema capitalista, de forma nociva, aí aqui que entra o pensamento de Marx, que a gente nasceu para trabalhar, a gente nasceu para atividade, mas que o sistema capitalista, de forma nociva, de forma prejudicial, produz riqueza a partir da força de trabalho dos indivíduos. É aqui que Marx vai começar a falar da exploração.
Nós nascemos para o trabalho, sim, mas eu não tenho o direito de explorar você. Eu não tenho o direito de enriquecer, de gerar capital, de gerar lucro, escravizando você em cima do seu trabalho. A ideia é, se todo mundo contribuiu, se todo mundo participou, por que todo mundo não pode ser feliz? Por que uns precisam enriquecer às custas do trabalho dos outros? Então, Karl Marx levanta essa reflexão. Ele fala, veja aí, quanta coisa a gente está aprendendo hoje, que a gente nasceu para cuidar um do outro, que a gente nasceu para sorrir, acordou pela manhã, olha para o espelho e sorria para você. A pessoa vai todo despenteado, com aquela cara inchada, mangue de você mesmo, sorria de você mesmo, mas sorria, seja feliz, né? Sorria, cante, ouça música, cuide dos outros e trabalhe, tem que ter trabalho, tem que ter as atividades, tem que ter as APPs, tem que ter as RDL, tem que ter trabalho. E tem que ter esse contato com o outro, a gente precisa conviver com o outro para ser saudável, né? E se a gente não está podendo conviver com o outro na sala de aula, a gente pode conviver com o outro mandando uma mensagem, interagindo, acho tão lindo vocês interagindo no grupo, uns ajudando os outros, um fazendo perguntas sobre os outros, pedindo ajuda e o outro ajudando. Isso é essência humana. A gente nasceu para isso e isso é muito lindo dentro da gente. Agora, o Marx está dizendo aí, a gente só não pode explorar ninguém. A nossa pergunta 4 é a respeito da mais-valia. Eu queria que a gente entendesse também na aula de hoje esse conceito sociológico, né, do que vem a ser a mais-valia. Todo aluno que termina um curso de socioantropologia, que estuda numa faculdade que tem essa disciplina, ele precisa pelo menos saber o que é isso. Se alguém perguntar para você o que é mais-valia, se você não souber dizer, então você não foi aluno do Valmir. Gente, mais-valia, vou dizer do jeito que está escrito aí eu explico para vocês. Trata-se da diferenciação entre o valor gerado pelo trabalho empregado pelo indivíduo e qual a remuneração que ele recebe do empregador capitalista. Em outras palavras, imaginem que eu seja pedreiro e eu ajude a construir um hospital. Aí meu filho adoece. Mas o dinheiro que eu ganho sendo pedreiro daquele hospital não dá para eu pagar uma consulta do meu filho naquele hospital. Tem aquela música que diz assim, tá vendo aquele edifício, moço, ajudei a levantar. Quer dizer, eu ajudo a construir uma escola, mas o que eu ganho não é suficiente para pagar para que meu filho estude naquela escola. Eu sou professor, por exemplo, de uma faculdade, mas será que o que eu ganho é suficiente para eu pagar aquela faculdade para o meu filho estudar lá? Então, a mais-valia é saber se o que você ganha com o seu trabalho é suficiente para você, pelo menos, usufruir aquilo que você produziu. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas, né? Eu já disse para vocês, meus pais são idosos, moram comigo, eles têm cuidadoras, e elas são do interiorzinho lá de Itapipoca, um lugar muito bacana, e como eu me preocupo também com eles e com os outros nesse período de pandemia, eu viajo toda a vida que é folga delas para deixar um e pegar outro. Eu vou e volto no mesmo dia para Itapipoca, nem deixo um e trago outro, sou motorista nesses dias. Gente, o que eu vejo é que lá, por exemplo, eles plantam a macaxeira, aí a mandioca, aí eles fazem a farinhada, e aí eles distribuem as pessoas que ajudam a ralar, a colocar de molho, a espremer, a fazer a farinha, cada um leva um pouquinho para casa. Aí alguém que sai para pescar, pega e divide o peixe com as outras pessoas, ou seja, eles trabalham, mas eles colhem o que eles plantaram, eles dividem, eles repartem, eles conseguem usufruir o trabalho deles. Existem alguns casos em que você consegue colher os frutos do que você produziu. Mas aí o que Marx condena? Chega alguém e compra aquela farinha que eles fazem por um preço mísero, mínimo, para vender e ganhar dinheiro às custas do suor dos outros. Aí o que compra a farinha deles e vende, enriquece. E eles continuam com aquela mesma vida. E o que eu acho lindo é que são pessoas tão simples e que cuidam, né? Quando elas vêm para cá, às vezes trazem uma farinha para mim, trazem caju, trazem uma manga, eu acho isso tão bacana, a forma
de cuidar, né? Sabe, eu vou, eu levo, eu cuido também, levando e trazendo, e eu vejo a gratidão, a recompensa do que elas fazem. Então, a essência da vida humana é essa, e a mais-valia fala sobre isso. Marx acreditava no mundo em que as pessoas que produzissem, que a força do trabalho fosse reconhecida, e que você pudesse se beneficiar daquilo que você produzia. Você sabe o que é você trabalhar numa cozinha de um restaurante, fazendo comida, vendo todo mundo comer, sobrar ali aquela comida, você botar no lixo que sobrou e você saber que em casa seus filhos estão com fome? Às vezes você trabalha num canto, você faz, mas você não pode comer. E isso culturalmente, aí a antropologia vai estudar culturalmente, você vê que os escravos, eles produziam, mas existe uma história de que ninguém pode comer manga com febre, nem manga com leite, nem manga de noite. Isso aí, gente, vem do tempo da senzala. Por quê? Porque quando o escravo estava doente, ele ficava lá em casa, no depósito. E no depósito tinha as mangas que eles colhiam. Então, para eles não comerem a manga, o dono da fazenda, né, o senhor da fazenda, o senhor de engenho, ele era capaz de botar um veneno numa manga para matar um escravo, para morrer, para servir de exemplo para os outros, para dizer, tá vendo? Foi comer manga com febre, morreu. Que era para os doentes não se alimentarem. O leite piorou, a pessoa manga com leite ia acabar a produção de leite. Então, hoje tem gente que tem essa besteira, que não mistura manga com leite. E a gente sabe que a gente faz mousse de manga, sorvete de manga, leva leite, todo mundo toma, ninguém morreu. Mas é uma questão cultural. Mas, voltando aqui para a mais-valia, que é a questão 4, eu falo demais, a mais-valia é isso, é você produzir um bem e você poder usufruir, você poder utilizar, você poder se beneficiar do bem que você produziu. Aí está escrito de uma forma técnica no slide, mas você pode colocar com as suas palavras. A diferença entre o valor gerado pelo trabalho empregado pelo indivíduo e a remuneração que recebe do empregador capitalista. Em outras palavras, a mais-valia está nessa diferença que existe entre o valor do bem que você produziu e o dinheiro que você recebe do patrão para fazer isso. Gente, está muito rápido, está dando para acompanhar. Se estiver muito rápido, avisem, peço para ir mais devagar, que aqui eu fico feliz quando eu estou com vocês e eu esqueço do tempo, esqueço do mundo. Tem até que me vigiar, porque daqui a pouco eu tenho outra aula, né? Mas vamos lá. Então, já resolvemos aí até a 4. E para a gente ir adiantando, a questão 5, eu disse que são 8 hoje, né? Eu coloquei a presença do Jean-Pierre enquanto coloquei. Se entrou alguém depois do Pierre, por favor, coloque o nome aí para a gente colocar na frequência. Luta de classe. Então, a nossa quinta consideração de hoje está relacionada a isso. O que é que significa essa luta de classe? Qualquer prova que vocês façam de antropologia vai ter uma perguntinha sobre isso. Sobre mais-valia, sobre luta de classe. Olha quanta coisa a gente está aprendendo hoje. Que a raça humana nasceu na África, que a gente é diferente dos demais animais. Por quê? Porque a gente consegue pensar, traduzir o que a gente sente, escrever, falar, né? Que a gente nasceu para cuidar um do outro, para sorrir, para ouvir música, para dançar. Aprendemos também que a ociosidade, ficar parada, é uma doença, porque a gente nasceu para ter uma dinâmica, o nosso corpo nasceu para se movimentar. Estamos vendo que dentro dessa necessidade que a gente tem de trabalhar, é importante a gente entender o que é a mais-valia, que é exatamente o que a gente acabou de dizer, a gente trabalhar e não poder colher os frutos do nosso trabalho e alguém explorar a gente através desse nosso trabalho. E é aí que vem a luta de classe, essa desigualdade. Existe o opressor e o oprimido, o patrão e o empregado, quem manda e quem obedece, né? Então, veja que a luta de classe é essa tensão imposta pela desigualdade de forças dos grupos sociais, que se dividem entre os proprietários dos meios de produção, que é o dono, é o patrão, e o proletariado, que são os trabalhadores em si. Então, Marx via a sociedade dividida em 2 grupos, né? E hoje a gente vê isso acontecendo também na política, que a gente tem a direita e a esquerda, a situação e a oposição.
Então, essa relação de poder, eu costumo dizer muito que o poder é o câncer da sociedade. A forma como as pessoas exercem o poder. Quer saber como uma pessoa coloca o poder nas mãos dela? Nós tivemos uma experiência na faculdade socioantropológica que foi muito rica. Uma aluna foi eleita líder. Gente, ela passou a ser uma pessoa... Ela não sabia o que era liderança. Ela passou a ser uma pessoa tão autoritária que chegou a um ponto que os colegas de sala não aguentavam mais a pessoa, e essa pessoa teve que mudar de turno, acabou saindo da faculdade, porque ela não conseguiu se enquadrar. Né? Então, veja, a luta de classe é isso, é essa divisão que existe, a sociedade dividida em dois grupos, o patrão e o empregado. Professor, como é que eu posso dizer isso em outras palavras? A burguesia de um lado e o proletariado de outro. Então, isso é a luta de classe. E Marx vai dizer que nessa luta de classe, um dia, o proletariado, o trabalhador, ele vai chegar ao poder. E quando ele chegar ao poder, que receber dinheiro e que estiver rico, ele vai se engasgar com o poder e vai fazer besteira, para não dizer palavrão aqui. E a gente já viu isso acontecendo aqui. A gente viu, nós temos o partido dos empresários e o partido do trabalhador. Aí já aconteceu do trabalhador chegar ao poder. O PT, né, o Partido dos Trabalhadores, isso Marx já falava, né, desde o século XVIII. E aí, quando ele chega ao poder, aí a gente vê alguns questionamentos, que ninguém sabe se é verdade ou não, o cientificismo disso, ou em que condições isso aconteceu, mas a questão de um triplex, a questão de uma fazenda, uma casa de campo, algumas coisas acontecendo. Quer dizer, às vezes as pessoas, quando elas crescem os olhos e elas se engasgam. Nada contra, todo mundo pode crescer, todo mundo pode ter um carro melhor, ter uma casa melhor, mas às custas do seu esforço, às custas do seu trabalho. E não às custas de um dinheiro que é do outro. A gente vê políticos colocando dinheiro na cueca, escondendo dinheiro no calção, mala de dinheiro, as malas da vida, né? Então, isso aí já era previsto por Marx. Isso existe em qualquer sociedade, tá certo? Faz parte do show. Então, a quinta foi sobre luta de classe. O que é essa luta de classe? É a divisão da sociedade em dois grupos, a burguesia e o proletariado. O patrão e o empregado. O opressor e o oprimido. Vamos adiante. Anarquia de produção. Professor, o que é isso? A falta de organização centralizada. Por exemplo, vocês viram agora na questão dos medicamentos, da Covid, da produção de seringas. A anarquia quer dizer o quê? Se há um prefixo de negação. Arquia, governo. A anarquia quer dizer sem governo. Então, quando a gente tem uma produção sem governo, tipo, quando você produz soja demais, quando você produz uma fruta demais, o preço cai, às vezes o produtor ele tem que queimar, ele tem que jogar fora, ele tem que se desfazer daquela produção para poder não cair o preço, tem toda uma balança comercial, vocês vão ver que tudo está relacionado com o capitalismo. Então, a falta de organização centralizada que promova a sinalização do direcionamento para uma produção dentro da sociedade pode acabar gerando muitas crises de tempos em tempos. A gente vê que agora a gente tinha vacina e não tinha seringa. E às vezes tem a seringa, mas não tem a vacina, né? Então, essa produção ela precisa estar engajada. Crises capitalistas. Segundo Marx, esse sistema seria abalado por crise. E a gente que eu diga quantas crises nós já passamos, né? De tempos em tempos, que se caracterizariam tanto por serem estruturais, quanto por sua periodicidade. Após essas estabilidades, viria a crise final, acumulando as demais crises. É quando o negócio estoura, é quando vai juntando crises, e o negócio papoca, detonando, né, o fim do modo de produção capitalista. Aí você vê que há uma produção capitalista, há um comércio, mas numa crise dessa, quando acontece um movimento e a coisa está muito feia, aí tem saqueamento, as pessoas tiram das lojas, quebram vitrine, arrombam caixa eletrônico, os bandidos, quer dizer, as pessoas não se conformam com essas diferenças sociais, e aí surgem revoltas, muitas delas ilícitas, para se apropriarem de um bem que aquelas pessoas se acham no direito de ter. Então, são as crises do capital, as crises geradas pelo capitalismo. Final do sistema capitalista.
O grupo de proletários, aí era uma previsão de Marx. Como é que ele vê o final desse sistema capitalista? Ele viria que o grupo de proletários seria maior. O que é o proletário? Aí é o trabalhador, né? E por isso, seus direitos podem prevalecer. Ora, se os trabalhadores se revoltam, eles são maioria, eles vão acabar elegendo um presidente que seja trabalhador. Eles vão acabar vencendo os empresários, né? Fariam protestos nas ruas, nós vimos isso, ainda hoje a gente vê protestos na rua, a gente vê gente batendo panela, a gente vê protestos dos dois lados, dando início a uma sociedade justa. Então, ele sonhava com essa sociedade justa, equilibrada, acabando com a propriedade privada de todos os meios produtivos. Ou seja, tudo que fosse produzido seria de todo mundo, vamos ser irmãos, vamos repartir irmãmente, e todos vamos ser felizes. Tudo isso culminaria em um desenvolvimento pleno do ser humano. Então, para Marx, o desenvolvimento pleno do ser humano seria quando a gente chegasse a esse nível dos meios de produção dentro de um sistema capitalista serem divididos por todos. Daí as pessoas falavam, tanto o comunismo, os comunistas, eles queriam que tudo fosse comum a todos, que todo mundo tivesse direito a tudo. Bom, e aí vem uma reflexãozinha em azul. Se refletirmos um pouco, as ideias de Karl Marx são marcantes até os dias atuais. Tudo isso que ele falou, gente, né, há séculos, a gente continua vendo acontecer. Então, as ideias de Karl Marx são marcantes até os dias atuais, conforme há um aumento de movimentos sociais e sua mobilização por causas como combate à corrupção, que é o que a gente mais quer ainda hoje, combate à corrupção, fim de privilégios de homens públicos. Por que que um funcionário público ele tem estabilidade de emprego, ele faz o que quiser e ele continua ali, ele... Não estou dizendo que seja bem assim, mas já foi da pessoa ir trabalhar no dia que quer, na hora que quer, e receber. E às vezes a gente trabalha feito um condenado, aí tem uma aposentadoria reduzida, você pode ganhar o que você ganhar. Na hora que você se aposenta, é calculado uma quantia que o máximo é R$6.000, né? E aí você diz, puxa vida, aí agora ainda tem um fator previdenciário. Mas isso não é para todo mundo. Existem as mordomias e as regalias de determinados grupos. Bom, aí a gente começa a falar um pouquinho do conceito de cultura. E quando a gente começa a falar da cultura, aí a tendência já vai correndo para a antropologia. Então, vejam que a sociologia existe para estudar o trabalho e a cultura. A cultura são as etapas de trabalho, a mudança da zona rural para a zona urbana. A antropologia, ela respalda essas relações sociais, né? Então, surgem conceitos como sociologia, antropologia, psicologia, psicanálise, sociedade, comunidade e cultura. Mas ainda não existia um conceito único de cultura. O que era a cultura? Vocês veem que quando a gente fala assim, a cultura da cana-de-açúcar. Cultura quer dizer o quê? Prática social rural, uma atividade agropecuária. É a plantação da cana-de-açúcar, né? Existiu também o termo culture, que representava as práticas sociais rurais da Inglaterra. E o culture, conjunto complexo de valores sociais dos germânicos, dos alemães, culture, né? Era um nome dado ao conjunto de valores sociais. Então, a gente vê que cultura ela surgiu com motivações diferentes. Mas só se estuda cultura em duas disciplinas, na sociologia e na antropologia. Quando a gente fala de cultura na sociologia, a gente está falando de comportamento. É importante que isso fique claro para vocês. O indivíduo, por ter consciência e nome, todos nós temos um nome, ele assimila valores sociais e transmite isso no contexto em que ele vive. Analisa o comportamento do homem no folclore, por exemplo, carnaval, no esporte, na gastronomia. Ele começa a avaliar diferentes momentos da sociedade, né? Quando a gente fala no folclore, o carnaval, o São João, são costumes diferentes, são roupas diferentes, são estilos musicais diferentes, tá certo? O comportamento é diferente. Mas veja que no carnaval tem os blocos. Veja que no São João, no folclore, tem a quadrilha. A gente dá as mãos, a gente faz a grande roda. Isso é para vocês entenderem como culturalmente o homem é um ser social. Que ninguém nasceu para viver sozinho. Todo mundo nasceu para ter um enganchadinho do lado, uma coisinha boa ali para fazer você feliz, tá certo? Ele analisa também a questão do esporte.
Nós vejamos que nós tínhamos o futebol brasileiro e o futebol americano, que são dois futebols diferentes, dois jogos diferentes, regras diferentes, e com a globalização as coisas foram ficando mais socializadas. Mas imaginem antes como isso era diferente. Né? Quando eu era criança, aqui no Brasil, a gente nem falava da bola do futebol americano, nem a bola existia. Ninguém sabia o que era golfe, por quê, para quê, né? E na gastronomia, a panqueca americana é diferente da panqueca brasileira. Nosso baião de dois, que é ímpar, a forma de se alimentar, vocês vão ver que aqui a gente come tudo junto e misturado. Mas no sul, o pessoal tem que comer um pãozinho, tem que comer primeiro a salada. Na Itália, tem o primeiro prato, o segundo prato e o terceiro prato. Tudo isso é cultural, é sociológico. E a antropologia é o conjunto complexo de valores sociais. Vejam que a antropologia ela estuda o homem com seus hábitos, com seus costumes, com as suas tradições, crenças, moral e ética. Então, nós vamos passar aí para a próxima pergunta. A próxima pergunta, que é a questão 6, que vocês vão anotar aí, está relacionada aqui ao fenômeno social. O que é um fenômeno social? Então, é a sexta, são 8, só faltam 2. 6. Fenômeno. Entra um pouquinho depois e perdeu as primeiras perguntas, que estão todas anotadas aí. Depois vocês perguntam aos colegas lá no grupo, tentam assistir essa aula que eu estou gravando e vou colocar já para vocês, aí vocês podem ver o que perderam para poder fazer. Professor, essa atividade que você está fazendo, repetindo, é APP2, é para apostar em APP2. Professor, tem um prazo para apostar essa atividade? Sim. Eu vou dar um tempinho para ver se você ainda aposta agora, pela manhã, assim que você terminar, tirar foto e já manda, mas eu já disse para vocês que todas as atividades, vocês têm um prazo de 7 dias. E tem gente que deixa para depois, aí se desespera quando juntam não sei quantas atividades, não sei quantas pessoas. Ah, meu Deus, para quando eu me esqueci. Vai aqui outro conselho. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Na nossa aula, faça tudo dentro do prazo, faça tudo na própria aula. Eu não quero que vocês sofram. Dá para a gente fazer tudo agora e todo mundo tirar 10. Vamos lá. Fenômeno social. Primeiro, os fenômenos sociais são simbológicos e vão se reorganizando. Professor, como é isso? Veja. Fenômeno social corresponde a comportamentos, ações e situações observadas em determinadas sociedades, organizações e grupos. Tipo, quando nós analisamos, a semana passada, o comportamento das pessoas naquela sala de espera, que eu vi um bip, né, e a pessoa se levantava. Isso aí é um comportamento social. Fenômeno social, ele estuda exatamente esses comportamentos, as situações observadas em determinadas sociedades, organizações e grupos. Veja que eles não analisaram só ali na sala de espera, não. Eles analisaram também esse comportamento dentro do elevador. Então, ocorrem frequentemente em determinados períodos da história. Um exemplo da nossa vida diária é a moda. Por que a moda é um fenômeno social? Porque ela muda de época em época. Você vê e veja a relação com o capitalismo. A moda é a mini saia. Aí depois a moda volta a ser saia. Aí quem tem a mini saia tem que comprar a saia, vai aumentar os panos, vai gastar dinheiro, vai comprar mais pano. Aí vem o vestido midi. Aí vem o longo. Aí as mulheres todas, né, tem que seguir aquela tendência. Aí depois do longo, volta para a mini saia. Vai cortar, o que é que vai fazer? Né? Ou vai fazer outro vestido? Então, essa moda, ela vai gerando dinheiro, ela vai gerando mercado, vocês vão ver que as coisas vão mudando. Passa uma novela, aí tem a pulseira da Bibi, a pulseira, aí passa um Big Brother, não sei o que, o cabelo da Juliette, as cores, os produtos da Avon. Então, o capitalismo ele vai mexendo com a moda, com o que vai surgindo, com o comércio, tá certo? Então, ele diz aí que os fenômenos podem ser tratados tanto de efeito positivo quanto negativo. Quando negativo é chamado de problema social. Então, veja, o fenômeno social são comportamentos que acontecem num determinado grupo em determinado período. E quando esses comportamentos são comportamentos negativos, quem acompanha o Big Brother, por isso que eu digo que o Big Brother é uma sala de aula. E vê a Carol, que está aí no paredão, né?
índice de rejeição altíssimo, mais de 98% de votos, como o que saiu no paredão anterior. Por quê? Porque a partir do momento que eles passam a ter comportamentos de mentira, de acusar o outro, de forjar uma situação, isso passa a ser um problema social. E a tendência da gente, diante de um problema social, é a exclusão social. E nós vimos na semana passada a política de cancelamento, a cultura do cancelamento. Então, quando um fenômeno social privilegia algo que é negativo, isso passa a ser um problema social. Cancelamento, por exemplo, seria uma consequência, seria o resultado de um problema social. Então, vocês entenderam que é um fenômeno social. O fenômeno social é um comportamento que reúne as ações, as situações observadas num determinado grupo, em determinada sociedade, né, o grupo, organizações, numa empresa, numa faculdade. É um comportamento que você observa num determinado grupo, num determinado lugar e em uma determinada época. E se o efeito desse comportamento grupal for um efeito negativo, aí surge o que a gente chama de problema social. Tudo bem até aí? Só faltam duas. Então, vamos para o próximo. Tempinho para vocês se organizarem. Bom, problema social, eu expliquei para vocês o que era, né? Educação insuficiente, na sociologia, desemprego, violência, criminalidade, escassez de moradia, saúde precária, falta de saneamento, tudo isso é problema social no Brasil. Agora, veja que o problema social é diferente do problema sociológico. Como assim, professor? Eu coloquei para vocês. O problema sociológico é uma interrogação que o investigador formula acerca dos processos de interação social. Veja, diante do desemprego, diante da educação insuficiente, isso é um problema social. Aí, o que seria o problema sociológico? Ele vai estudar como é que as pessoas se comportam diante disso. Para a sociologia, não interessa o problema em si. Para a sociologia, interessa o que esse problema provoca nas relações entre as pessoas. Tá certo? Por exemplo, a fome. A fome é um problema social. Mas isso aí pode gerar o quê? Pode gerar violência. O roubo, o furto, pela necessidade de comer. Então, há uma diferença entre problema social e problema sociológico. Relembrando, eu coloquei para vocês que o objeto da sociologia são as relações sociais e as formas de associação, né? E o que a sociologia estuda? Os grupos sociais, eu dei aí um exemplo, a sala de aula, organização sindical, tribos urbanas, fã-clubes, seguidores, tá certo? E camadas sociais, são as classes sociais. Sistema de castas, o rico, o pobre, a classe média, a classe alta, a classe baixa. E sistemas de interação que fazem as pessoas interagirem, se relacionarem, competição, cooperação, conflitos, alianças. Também coloquei aqui para vocês uma relaçãozinha que existe nas ciências sociais, entre a antropologia, a ciência política e a economia. Já que a gente vê que a sociologia mexe tanto com o capitalismo, professor, e onde é que fica a economia? Há uma divisão. A antropologia tem foco mais na cultura. O tipo de organização familiar, as religiões, a magia, os ritos de iniciação dos jovens. Pessoal, o que é isso? Rito de iniciação dos jovens. Nós vamos ver que em algumas culturas a criança, o rapazinho, ele passa por um processo, as meninas também, em relação ao corpo, o que é cortado, o que é retirado, o que é reprimido. Já dentro da ciência política, eles estão mais, os estudos estão mais relacionados com a questão do poder, a distribuição do poder. A sociologia estuda como essa relação de poder. A ciência política, ela vê a questão da distribuição do poder em partidos políticos, mecanismos eleitorais, formas de governo. E a economia está mais ligada à atividade de produção e circulação de bens, serviços e capitais. A distribuição de renda do país, a política salarial. Mas vocês vão ver que tudo isso é sistêmico. Uma coisa interfere na outra, que tem uma interferência de volta, tem um input e um output dentro desse sistema que é a sociedade.
Bom, então nós vimos, relembrando, a gente está aqui fazendo muitas revisões para vocês entenderem direitinho que a sociologia, em termos de conceito, é o estudo científico da organização e do funcionamento das sociedades humanas e das leis fundamentais que regem as relações sociais e as instituições e etc., com foco na descrição sistemática e análise de determinados comportamentos sociais. Resumindo, a sociologia estuda o homem em grupo, estuda o homem através de suas relações. Nós temos também aí como conceito o estudo científico de fatos sociais humanos, e a gente viu que era um fato social, né? Considerando como objeto de estudo específico dos grupos sociais com realidade distinta da soma dos indivíduos que os compõem. Olha aí, os grupos sociais como realidade distinta da soma dos indivíduos que os compõem. Quer dizer, o grupo é bem mais do que o grupo. Professor, repito o enunciado da questão 7. Eu ainda não fiz a pergunta 7. Quando eu fizer, eu anoto aqui para vocês. Eu estou só comentando, fazendo a revisãozinha da sociologia, tá certo, Raina? Ainda não chegamos na 7, não. É o próximo slide que tem as duas últimas, a 7 e a 8. Então, aí a gente está vendo que esse conceito, né, foi criado por Auguste Comte em 1857. Ele chamava de physique sociale, tá bom? Então, vamos agora para as duas últimas perguntas, está aí, a pedido, a questão 7 e a questão 8. A questão 7, eu queria que a gente aprofundasse o conceito de antropologia. A gente já falou muito de sociologia, agora aqui na 7, a gente vai dar um upgrade, a gente vai aprofundar um pouquinho esse conceito de antropologia. Vocês podem colocar o que a gente vai dizer aqui e o que vocês pesquisaram. Então, antropologia, o que é antropologia? A ciência que estuda o homem no sentido mais amplo, é importante a gente ter isso em mente, que ele estuda o homem no sentido mais amplo. Por que é mais amplo? Porque ele compreende aí as origens, a evolução, o desenvolvimento físico, material e cultural, a fisiologia, a psicologia, características éticas, que o pessoal chama de raça, costumes sociais, crenças, tudo isso faz parte da antropologia. Por quê? Porque a antropologia ela envolve a cultura. Aí vem o tipo de dança, o tipo de música, de roupa, de alimentação, tudo isso é antropologia. Então, eu queria que vocês entendessem nesse aprofundamento a antropologia como um conceito mais amplo, englobando a evolução da espécie, a origem, o desenvolvimento físico, material e cultural, a fisiologia, a psicologia, características éticas, costumes sociais, crenças. Por que o perfil, o corpo do oriental é diferente do corpo do ocidental, os olhos, o cabelo? Por que o telhado das casas de uma região que tem neve é diferente de uma casa aqui do Nordeste, em que o telhado ele é um pouco inclinado só para a água escorrer? Mas você vê que numa região que tem neve, o telhado ele é assim bem em pé, na Suíça, por exemplo, para quê? Para o gelo escorrer. Por quê? Porque se nevar, se ficar gelo em cima do telhado, e esse telhado for mais plano, ele vai afundar com o peso da neve. Então, ele precisa escorrer. Tudo tem uma explicação, gente. Então, cabe ao antropólogo, a pessoa que estuda antropologia, formação em antropologia, credencia o profissional, o título do profissional é antropólogo. Aí vocês estão vendo aí que cabe a ele fazer o quê? Estudar as culturas humanas. Por isso que eu falei tanto para vocês em cultura. Estudar as culturas humanas, suas características e as alterações sofridas pela sociedade ao longo dos anos. Compreender como o ser humano formou-se e tornou-se o que é. Buscar as raízes do ser humano, por isso que eu disse que os arqueólogos vão cavar, vão atrás de descobrir desenhos em pedras, em paredes, coisas bem primitivas para entender a sociedade humana, né? Compreender como o ser humano formou-se e tornou-se o que ele é. Buscar as raízes do ser humano, estabelecendo, como a história, um estudo do passado para compreender quais foram essas origens. Então, a antropologia, ela tem esse papel de buscar nas raízes e estudar o passado, como na história, a cultura, para entender por que hoje esse homem é assim. A antropologia é o estudo do homem. A sociologia é o estudo das relações, esse homem em grupo se relacionando, e ela vai pesquisar como é que eles funcionam.
Então, a questão 7 é esse conceito de antropologia, que é abrangente, que é amplo, que envolve outras áreas. E a questão 8, que eu queria que vocês pensassem, são as classificações de antropologia, as áreas em que a antropologia atua, né? Então, vocês vão ver aí que eles compreendem o ser humano, tá aí a questão 8, vermelhinha, na área social, na área cultural, na área biológica e na área linguística. Então, a antropologia, ela vê a origem desse homem, como que esse homem surgiu, como ele evoluiu no aspecto social. Quer dizer, na área social, o antropólogo realiza estudos, pesquisas e análises sobre tendências sociais, formula diagnósticos, diretrizes e estratégias de planejamento para políticas públicas que envolvam questões sociais e culturais, sempre voltado para o cultural. Eu quero ver se eu consigo dar uma ampliadazinha aqui, porque tem gente que está no celular, né? Melhora muito pouco, a não ser que daqui a pouco eu posso sair da minha tela e deixar só essa para ficar melhor para vocês, tá? Deixa eu só terminar de explicar que eu dou um tempinho. Então, a 8 seria o quê, gente? Vamos colocar aqui. Melhorou um pouquinho com o que eu aumentei, deixa eu ver se eu ainda consigo aumentar mais um pouquinho para vocês. Só um minuto. Até aqui. Melhorou um pouco. O máximo que eu consegui aqui. Se aumentar, corta. Mas eu vou já tirar a minha tela. Peraí, vamos ver aqui o que eu faço com vocês, ver se dá certo. Deixa eu diminuir a minha tela e aumentar a de vocês. Ver se resolve. E agora? Tá bom? Ver se eu ainda aumento um pouquinho, ó. Deixa eu puxar aqui mais um pouquinho, ver se dá certo. Pronto, daqui a pouco eu tento aumentar mais um pouquinho, mas vamos entender que existe a área social que eu expliquei. A antropologia, deixa eu só anotar aqui o que é a 8 para vocês. A 8, que é a última de hoje. Nessa 8 nós estamos falando sobre as áreas de atuação da antropologia, tá certo? Áreas de atuação da antropologia. E a resposta está aí, né? Área social, antropologia cultural, antropologia biológica e antropologia linguística. Gente, vocês estão vendo a nossa app que eu faço a atividade junto com vocês. Eu explico, eu reviso, eu digo o que é mais importante, a gente faz as perguntas, vê as respostas, tudo na nossa aula. Quando termina a nossa aula, você já está com a app pronta, é só postar. É o que eu tento fazer para ajudar vocês. Eu espero que vocês estejam gostando. E se não estiverem, diga que a gente pode fazer diferente, porque às vezes o professor faz uma coisa pensando que está fazendo maior sucesso e a turma está achando horrível, prefere fazer mesmo, é uma prova. Então, assim, fiquem à vontade para dizer o que vocês quiserem, que a gente vai analisar, tá bom? As opiniões de vocês serão sempre bem-vindas. Então, voltando aqui. As áreas de atuação da antropologia. Na área social, aí está dizendo que realiza pesquisas, estudos, análises sobre tendências sociais. Na área cultural, aí vamos estudar o que? As manifestações culturais, as crenças, os costumes de um determinado grupo. Antropologia biológica, vai ver através da arqueologia, né? Fazendo análise de materiais recolhidos em sítios arqueológicos. Eles vão estudar qual era a altura máxima. Viram, por exemplo, que esse homem que surgiu na África, que a gente disse no começo da aula, eles encontraram um esqueleto de aproximadamente 1,20 m. Então, o homem daquela época, ele tinha de 1,20 m a 1,50 m. Então, eles vão estudar a evolução da espécie. Porque hoje a gente tem pessoas mais altas. Eu, por exemplo, tenho 1,80 m, mas eu ainda vejo gente bem mais alta do que eu. Então, a antropologia biológica vai estudar essa evolução do ponto de vista biológico, físico. E a antropologia linguística, ela vai estudar a complexidade das relações de linguagem entre os povos. Como é que as pessoas se comunicam? Por que que elas se comunicam?
Então, vocês vão ver que nesse material, que já está lá na plataforma Moodle, depois desse slide, aparece outro com o seguinte tema. Veja aí. Aprofunde seus conhecimentos. Então, quem quiser aprofundar os conhecimentos, aí eu coloco mais alguns slides explicando para vocês essas coisas que nós estudamos hoje. Então, voltando aqui para a pergunta 8, eu vou dar uma ampliada legal na tela, ver se fica melhor para vocês. Para quem quiser fazer um print aí, olha aí, ó. Quem quiser fazer um print de tela, a hora é essa, aproveita. Aí tá bem grandão, melhorou bastante, eu creio. Olha aí. Faça um print da tela de vocês, que eu vou interromper a gravação agora e vou continuar aqui com vocês tirando dúvidas e fazendo os últimos comentários. Só interromper a gravação, por favor.